Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um vídeo da série sobre temperamento humano. E hoje nós trataremos especificamente do colérico. Bem, o nosso modelo hoje aqui será o apóstolo Paulo, ou melhor, teremos uma pessoa em dois estágios da vida, o estágio ou o momento em que iremos tratá-lo como Saulo e depois como Paulo. Sabemos que na Bíblia não existem muitos relatos sobre Saulo em si, né? A maior parte dos relatos já trata esse personagem como Paulo. Nós precisamos fazer essa distinção porque nós trataremos o Saulo como realmente a pedra bruta, não lapidada. E o Paulo, já como homem transformado pelo Espírito Santo e que constantemente tinha as suas ações conduzidas pelo Espírito Santo. Então vamos dar início. A origem do nome Saulo é hebraico, vem de Saul, que passa a ser Saulo na língua grega, na literatura grega. E significa aquele que foi conseguido por meio de orações. A origem do nome Paulo é o latim e o significado é pequeno. Bem, vamos tratar aqui de temas como determinação, intolerância, dinamismo, prática, né? Ele ser uma pessoa muito prática, e o controversista. Então vamos dar sequência. Bem, antes de falar especificamente sobre os temperamentos, ou melhor, sobre as características do temperamento colérico que Paulo tinha, vamos entender o que gerou essa mudança tão grande na vida desse homem, desse personagem bíblico. Então nós vamos trabalhar aqui com o texto de Atos 9, do versículo 4 ao 6. E diz o seguinte: E caindo em terra, viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bem, esse primeiro diálogo de Paulo com Jesus, esse primeiro encontro de Saulo, na verdade, né? Ainda não é Paulo, esse encontro de Saulo com Jesus, ele é um dos mais emblemáticos da Bíblia, porque nós sabemos do pouquinho da história do Saulo, sabemos das coisas que ele fazia, das coisas que ele praticava, inclusive existem referências bíblicas que mostram exatamente que ele teve participação direta no apedrejamento de Estevão. E pelo currículo de Saulo nós temos certeza de que realmente outras coisas devem ter havido aí, mas não tem passagens bíblicas. Então vamos nos ater só no que a gente tem fundamentação bíblica para poder explicar. Vamos passar à frente. Essa passagem eu não quero tratar dela agora, dos detalhes dela, porque lá na frente tem um slide que a gente vai tratar sobre isso. Mas aqui precisamos ver um aspecto interessante. Vamos para o próximo slide. Vamos entender primeiro o que significa recalcitrar. O significado é resistir ou confrontar. Confrontar ou resistir. E aguilhão é uma espécie de espeto de ferro, de bronze, ou até de prata,
com o qual os carroceiros prendem o gado para puxar a carroça. Porém, quando o boi era muito bravo, ele se debatia contra os aguilhões e acabava se ferindo. Paulo era como esse boi bravo, que estava lutando contra algo para que ele, Paulo, que na verdade aqui Saulo, né, era como esse boi bravo, que estava lutando contra algo que para ele era errado. Como um boi bravo, ele lutava contra a nova religião que estava surgindo. Vamos em frente. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos 9:9. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Aqui deixa só eu explicar, como não dá para eu colocar o texto completo no slide e ia ficar muito grande e o texto muito reduzido, então deixa só dar uma explicadinha aqui. Essa parte em especial, o Senhor está dando uma ordem a um ancião chamado Ananias, lá em Damasco. E aí ele diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É por isso que eu frisei, deixei ali negrito. Ele era um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui está descrita qual era a missão de Paulo: levar o nome do Senhor diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Bem, já falei da missão de Paulo, que é exposta aqui, né? O Senhor Jesus, ele expõe a esse ancião de Damasco, chamado Ananias, qual era a missão de Paulo dentro da obra de Deus, dentro da igreja de Deus, naquele período, né? E uma coisa que eu sempre fico meditando, volta e meia eu penso nisso, é essa frase: e eu lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome. Digo isso porque hoje, infelizmente, as pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, elas não querem padecer perseguições, elas não querem ser perseguidas. Se sofrem perseguições, simplesmente é coisa do diabo, é coisa do maligno. Mas o verdadeiro caminhar do cristão autêntico, ele é repleto de perseguições. E deixo essa frase: se no que você está fazendo não está havendo perseguição, muito provavelmente tem alguma coisa errada. Porque os verdadeiros cristãos que estão na terra, eles sofrem, eles padecem perseguição pelo nome de Jesus todos os dias, seja no aspecto que for, seja no trabalho, seja nos negócios, seja na convivência com outros irmãos, seja dentro da sua família, seja com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Eles vão padecer perseguição pelo nome de Jesus a vida toda. Então, é bom que você não se engane com relação a isso. Mas é só
É só uma coisa para esclarecer. Vamos seguir adiante. O primeiro aspecto de Paulo que nós vamos tratar aqui é a determinação. Paulo era um homem muito determinado. Vamos acompanhar isso em 1 Coríntios 9, 23 a 27. Veja a profundidade que ele faz essas declarações. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Essa passagem ela é muito forte, porque Paulo vai dizer aqui na primeira carta aos Coríntios, que ele aqui vai exatamente demonstrar o que Jesus quis dizer lá atrás a Ananias, quando disse que ele teria que padecer muito sofrimento, muita perseguição por amor ao nome de Jesus. E ele próprio diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E ele fala no início que o propósito dele, toda pessoa determinada, ela tem propósito. Se uma pessoa não tem determinação, ela não tem propósito. Qual era o propósito de Paulo? Ele vai falar aqui, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. O que Paulo está dizendo aqui é que o objetivo dele é alcançar uma coroa de glória que não possa ser destruída, que a traça não destrua, que o ferrugem não desgaste. E o que ele está falando aqui é a coroa de glória, a coroa de salvação que receberão todos aqueles no reino milenar do Messias. Então, é isso que ele esperava. Ele fazia tudo o que ele fazia, subjugava seu corpo, reduzia a servidão, para ter a garantia de que em nenhum momento ele fosse reprovado. Muito forte. Vamos para o próximo. Intolerante. Paulo era intolerante. Mas aqui vamos levar em consideração algumas coisas, pontos importantes. A partir do momento em que o Espírito Santo ele começa a trabalhar o nosso temperamento, nós vamos deixando de ser aquela pedra bruta e vamos nos tornando como pedra lapidada. Então, a partir do momento em que nós mudamos o nosso temperamento, mudamos, diga-se de passagem, para melhor, é porque nós estamos sendo lapidados pelo Espírito Santo. Só Ele tem o poder para isso. Por nossas próprias forças, seríamos apenas pedra bruta, homens naturais. E esses dois textos aqui, eles vão falar isso. Interessante. Em Atos 13:13, ele diz o seguinte: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, aqui é o João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui existiu aí uma briga, uma contenda entre eles, que fez com que Paulo rejeitasse a presença, a figura do João Marcos, quase que para sempre. Esse problema só veio a ser resolvido
lá na carta de, se eu não estou enganado, Timóteo, quando ele pede para que tragam a João Marcos, que era muito útil para a obra de Deus. Creio que lá na frente a gente vai falar sobre essa passagem também. Uma outra que também serve para ilustrar o que eu estou dizendo é essa de Atos 23, de 3 a 5. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era um sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, essa passagem que ocorreu, né, lá em Atos 23, e aí Paulo não sabia quem era o sumo sacerdote, e aí foi lá se dirigir a ele e vamos dizer assim, chegou cheio de verdade. Só que como ele próprio diz, né, ele, por obrigação, ele tinha que cumprir o que estava escrito, né? Como ele próprio vai mencionar: não dirás mal do príncipe do teu povo. Ou seja, ele tinha que ter uma submissão, uma certa reverência ao sumo sacerdote. Então ele, aí como ele próprio justifica, né, por não saber quem era a pessoa, ele acabou sendo intolerante, né, e aí ocorreu essa situação. Vamos passar para a próxima característica. Autossuficiente. Autossuficiência e independência. Esses dois são um dos principais aspectos do temperamento colérico. Você conhece que a pessoa é colérica logo, logo se você observar que ele é autossuficiente. Se ele não depende de outras pessoas para tudo, você já sabe que essa pessoa é autossuficiente. Vamos lá. Atos 26, 14 e 15. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra aguilhões. E disse: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa é a passagem da abertura. Mas o que é interessante aqui é que Saulo perseguia há bastante tempo, ele perseguia Jesus, mas ele não sabia quem era. E quando ele cai do cavalo pelo resplendor da glória de Cristo, ele sente que, vou usar esse termo na falta de um melhor, ele sente que aquela presença que estava ali ao redor dele, em toda a parte, era infinitamente mais poderosa que ele. E ele se refere a essa força, a essa presença, de forma: quem é Senhor? Então, a partir daquele momento ali, a autossuficiência dele já foi abalada. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor começou a tratar no temperamento de Paulo. Quebrar aquela autossuficiência, aquela altivez que ele tinha, chegando lá num cavalo branco, etc. E aí ele é derrubado do cavalo, e por conta de toda a circunstância, ele reconhece que existe um poder infinitamente maior que ele e diz: quem é, Senhor? E Jesus responde, né, e diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, ratificando, essa foi a forma como o Senhor trabalhou para reduzir essa autossuficiência de Paulo. É claro que lá na frente nós vamos perceber que ele ainda manteve
uma determinada porção, ainda um aspecto dessa autossuficiência dele, que não é ruim. O ruim é quando você é plenamente autossuficiente, porque quando isso ocorre, você, na sua mente, vai ter a plena certeza de que você não precisa de Deus para nada. Você não precisa de Deus para comer, para se vestir, para ter uma casa, para ter um trabalho. Tudo é conseguido pelo suor do seu rosto. Então, para que eu preciso de Deus? Esse é o aspecto perigoso da autossuficiência. Quem é colérico sabe do que eu estou falando. Então, como se trata isso? Lá no último slide, a gente vai entender como você vai reduzir a intensidade dessa autossuficiência. Não é que a autossuficiência seja uma coisa ruim, mas nesse nível ela é muito prejudicial ao relacionamento íntimo que você busca ter com Deus. Deus não se relaciona com quem é autossuficiente, puramente autossuficiente. Deus não se relaciona com essas pessoas. Por quê? Porque se Deus não precisa, se você não precisa de Deus para nada, como Deus vai se mostrar em sua vida? Como você vai ter a possibilidade de reconhecer que Deus é quem provê tudo para que sua vida flua, para que ela corra bem, se você é autossuficiente? Não se esqueça que as maiores experiências que diversos homens na Bíblia tiveram foi no deserto. No deserto não tem como você ser autossuficiente. No deserto você não tem comida, não tem morada, você não tem água. E aí no deserto você realmente vai se esvaziar de tudo. E é nesse deserto que Deus vai começar a fazer milagre e vai começar a modificar essa característica que você tem, ou que as pessoas coléricas têm. Vamos para o próximo slide. Dinâmico. O todo colérico é dinâmico, é direto, é prático, sabe? Não fica de muita enrolação para resolver os problemas. Então vamos ver isso em dois textos. No primeiro, Atos 11, do 25 ao 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Segundo texto, 27, do 24 ao 25. Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejam apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que nós estamos querendo dizer aqui é que Barnabé tinha ido lá a Tarso, né? E naquela época foi um período que Paulo se retirou, foi para Tarso, estava trabalhando lá fazendo tendas, né, com a família dele. E onde a gente detecta o dinamismo dele aqui é que Barnabé foi lá para resgatá-lo. Tinha que ser Barnabé. Peço perdão, aí deve ter algum carro aqui que deu algum problema aqui, mas graças a Deus já normalizou. Barnabé foi lá para buscá-lo, porque ele estava, vamos dizer assim, eu vou falar essa palavra, ele estava em retiro espiritual, vamos dizer assim. Então ele estava lá trabalhando, arrumando, fazendo tendas com a família, etc. E Barnabé, que era muito amigo de Paulo, vai lá para buscá-lo. E já na saída, assim que eles chegaram em Antioquia, ele já foi logo falando às pessoas, já foi falando da graça de Deus. Ele não perdeu tempo, sabe? Como a maioria das pessoas, não, vamos esperar para fazer isso, para fazer aquilo, tem que ter aquela ritualística, etc. Ele não, já
Já vai chegando, porque ele é uma pessoa dinâmica, não vamos perder tempo. Tem gente aqui para falar do amor de Deus, tem gente aqui para falar do Evangelho, vamos falar. É assim que o colérico trabalha. Próximo slide. Prático. Atos 20, 1 e 2. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Aqui, novamente, mais ou menos a mesma coisa do dinamismo, né? É o fato dele ser uma pessoa muito prática. Houve um problema, o problema foi resolvido, então ele já chega, abraça as pessoas, vamos embora, vamos deixar isso para trás, vamos sair, vamos para Macedônia, vamos evangelizar, vamos proclamar o evangelho, o que aconteceu, aconteceu, já foi, vamos vamos empenhar todos os nossos esforços para realmente fazer a obra. Isso é um traço das pessoas práticas. Dificilmente você vai observar um traço como esse, por exemplo, em pessoas melancólicas. Se houver uma discussão, uma contenda com pessoa melancólica, dificilmente ela vai conseguir logo depois se juntar com você e sair para fazer algum objetivo posterior. Muito provavelmente isso não vai acontecer, mas com o colérico é assim que ele faz. Resolveu aquele problema, deixa para trás e agora vamos iniciar uma outra etapa. Próximo slide. Líder. Em Gálatas 2, 11 e 14 nós vamos achar essa referência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado na parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Bem, essa passagem aqui eu tenho certeza que a maioria das pessoas se recordam. Foi aquele momento em que Paulo chega e vê Barnabé e Pedro naquela situação. Uma hora estava com o gentio, quando chegava um judeu, ele abandonava o gentio, ficava perto dos judeus, e aí agindo de maneira dúbia, né? Que não é muito condizente com o evangelho. E Paulo vai e repreende a Pedro. Basicamente, quase que teve ali um concílio para poder resolver aquela questão. E foi resolvida. E a briga e aquela discussão foi tão grande, tão acalorada entre Paulo e Pedro, que quem acabou com a contenda foi Tiago. Aí se levantou e acabou com aquele problema ali, conseguiu resolveu-se todos os problemas. Mas a liderança de Paulo vai se mostrar aqui exatamente porque naquele momento existia na igreja primitiva uma liderança. E essa liderança era chamada de os colunas, ou seja, Pedro, João e Tiago. Esses três eram os líderes da igreja primitiva. Eram chamados de os colunas. Então, Paulo, sabendo da grandiosidade do ministério que foi dado por Jesus a ele exercia a liderança. E ele brigava para ter o espaço dele, porque ele é um líder nato. Ele tinha ali pelo menos dois melancólicos dentro dos colunas. Ele tinha um melancólico que era João era melancólico, e Pedro sanguíneo. E esses dois não têm características naturais de líder.
eu não posso falar de Tiago porque não temos muitos argumentos para conseguir detectar qual era o temperamento de Tiago. Mas certamente João era melancólico, Pedro, eu já falei sobre Pedro, sanguíneo, e realmente o único que teria um perfil de liderança muito maior que o deles era Paulo. Só que precisamos lembrar, como eu falei anteriormente, Pedro era um homem transformado. E essa liderança também nasceu dentro de Pedro, através da ação, do poder do Espírito Santo. Mas Paulo, como líder nato, ele também impôs a sua liderança, né? E aí teve que ser negociados ali, eles conseguiram entrar em acordo. Próximo slide. Controversista. O que é controversista? O que vem a ser controversista? Os coléricos são pessoas movidos por diversas controvérsias. Ou a pessoa os odeia demais, ou os ama. Paulo foi muito odiado. Havia até uma delegação de judeus zelosos o perseguindo em busca de sua morte. Assim também como os fariseus fizeram com Jesus, né? Diga-se de passagem. Todo lugar que Jesus ia, tinha um grupo de fariseus já esperando Jesus chegar. Muito interessante isso. Seguindo aqui, mas, por outro lado, Lucas e Timóteo amavam fervorosamente. Então você vai ter aqui pessoas que odiavam Paulo ao nível de desejar sua morte, e outros que o amavam assim como muito mais do que um irmão, muito mais que um pai. Tinha um amor assim que excedia o entendimento por conta da pessoa de Paulo. E é isso que nós vamos mostrar aqui. Os que o odiavam. Então nós temos 3 passagens para comprovar isso que eu estou falando. Que Paulo era uma pessoa controversista. Ele tinha pessoas que o amavam e pessoas que o odiavam. Então, em 2 Timóteo 4,14, nós vamos ver o seguinte. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. 2 Timóteo 4,16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então, você observa que existiam pessoas que pouco se importavam com Paulo. E isso vai se mostrar exatamente nessas 3 passagens. Com licença. E aí agora nós vamos ver as pessoas que amavam a Paulo, o outro lado da moeda. Em 2 Timóteo 4,11, ele diz o seguinte: só Lucas que escreveu um dos evangelhos e que escreveu Atos. É esse Lucas que ele está se referindo aqui e que acompanhou Paulo basicamente em toda a vida dele e com certeza absoluta, foi um dos poucos que assistiram à execução de Paulo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Esse Marcos aqui que ele está falando é o João Marcos, que nós lemos lá atrás, que ele teve a briga e que basicamente nunca mais se viram, né? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha ele agora reconhecendo a utilidade de João Marcos para o ministério. Antes, Paulo, quando era intolerante,
ele, por perceber que o João Marcos não ia agir igual a ele, porque o colérico é assim, ele não suporta muito outros tipos de temperamentos junto dele, assim, não suporta no seguinte aspecto: se você é dinâmico, se você é prático, as outras pessoas que são mais morosas, são mais devagar, para ele é um empecilho. E normalmente o colérico é assim: se ele vê um empecilho, ele tira fora e segue em frente. E a segunda passagem aqui, em 2 Timóteo 4:21. Procura vir antes do inverno, Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Então, essas foram as pessoas que estavam com Paulo, e essas passagens aqui, elas precedem a morte de Paulo. Então, você vai observar, quem estava com Paulo próximo à sua morte? Lucas. Ele pediu para chamar João Marcos, que ele vê que é uma pessoa importante para o ministério. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e mais alguns irmãos que estavam lá com eles, que ele faz menção nessa segunda carta a Timóteo. Então, esse é o controversista. Existem pessoas que o odeiam a nível de tentar matá-lo, mas ao mesmo tempo, ao mesmo passo, existem pessoas que o amam de paixão, têm um verdadeiro apreço, uma verdadeira relação de amor com a pessoa que é controversista. Próximo slide. Motivado. Nós vemos essa passagem em Filipenses 3, 12 a 14. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Onde nós detectamos aqui a motivação de Paulo, prossigo para o alvo. O alvo de Paulo, como ele próprio diz, era o prêmio da soberana vocação de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então, o que é interessante trazer aqui, eu quero trazer para a nossa atualidade, é que muitos dos crentes, muitos dos cristãos, eles são pessoas extremamente desmotivadas. É o contrário do que o colérico é. O colérico é extremamente motivado, porque a pessoa que tem determinação, a pessoa que põe uma meta na sua vida e segue aquilo como ele próprio fez, mas não uma simples meta por uma coroa corruptível, mas a meta de alcançar uma coroa incorruptível. Isso motivava a Paulo. Então, fica realmente para a nossa meditação, fica para que realmente a gente faça uma reflexão, né? Eu deixo isso para vocês. Deixo isso para vocês porque, particularmente, eu não tenho esse problema. Eu sou muito motivado, eu sou uma pessoa muito motivada. E se eu não tiver alguma coisa que me motive, eu busco esse objetivo e procuro alcançá-lo. Então fica esse aviso para nós, para todos nós, né? Essa reflexão. O que é que te motiva? Paulo tinha bem definido o que motivava ele, o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Você pensa, se quiser deixar um comentário, deixa o comentário aí junto à descrição do vídeo. Paz e alegria. Peço desculpa, passou
Tem um barulhozinho aqui. Paz e alegria. Nós vamos encontrar essa passagem em Filipenses 4, 11 e 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Então, a pessoa que verdadeiramente tem dentro de si paz, não é essa paz falsa que nós temos no mundo, mas é a paz que vem de Deus. Quem tem paz, quem tem alegria, ele sabe passar, assim como Paulo, por todo tipo de adversidade, por todo tipo de problema, por todo tipo de situação. E ele não deixa que nada tire essa paz dele. A paz e a alegria que ele tem é tão preciosa quanto a coroa de glória, quanto o alvo que ele tinha. Porque essa paz é o que faz, no caso aqui falando especificamente de Paulo, o que faz dele ser uma pessoa tão determinada. Porque ele passava fome, não reclamava. Passava provação, estava firme. Em poucos momentos se reunia com os irmãos, tinha fartura de comida, comia até se fartar. De repente, no outro dia, ia fazer uma caminhada de uma cidade a outra, poderia não ter o alimento, poderia passar 2, 3 dias andando com fome. Mas nada disso tirava a paz e a alegria que ele tinha dentro dele. E muitas vezes nós não conseguimos nem entender o que ele quis dizer nesse trecho de Filipenses. Até porque hoje, nos dias atuais, as pessoas, eu percebo isso muito claramente, as pessoas são vazias. E normalmente, pessoas vazias, elas não conseguem ter paz dentro de si. Vou dar um exemplo. Se tem alguém que faz alguma coisa assim parecida com essa, quero lhe dizer que isso não é para te ofender, é apenas um exemplo que eu estou dando aqui. Observe que existem pessoas que, quando sentem um vazio imenso dentro de si, elas, vamos dizer assim, vão para o shopping e detonam e torram todo o limite do cartão de crédito. Aí ela diz, que bom, agora eu estou em paz. Alguma coisa dentro de mim supriu aquela necessidade, aquele vazio. Foram as compras. Mas pode observar que essas pessoas, no dia seguinte, ela nem lembra que comprou todas aquelas coisas. E no dia posterior, aquela paz rápida e momentânea que ela teve vai se exaurir e ela vai sentir um vazio de novo. E isso é um ciclo que nunca se acaba. Não tenho paz, não tenho paz, não tenho paz, nunca estou em paz, nunca estou em paz, nunca estou em paz. Isso realmente é um aspecto que nós reparamos muito em pessoas que têm um vazio interior. Pessoas movidas pelo Espírito Santo nunca sentirão vazio interior. Porque sempre elas estarão repletas do Espírito Santo. E se elas estão repletas do Espírito Santo, elas têm paz, elas têm alegria, coisa que a maioria das pessoas, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, elas não conseguem ter de jeito nenhum. Paz e alegria é um item muito caro nos dias de hoje.
Estou falando alegria verdadeira. Não estou falando nada de frivolidades. Então é como eu disse, Paulo alcançou essa paz, mesmo tendo que passar diversos momentos de provação, de dificuldade, de fome, apedrejamento, linchamento, pessoas insultando ele, mas ele em momento nenhum perdeu essa paz que ele tinha. Acho que falta agora o último slide. Pronto. Humildade. Logo no início eu falei da autossuficiência do colérico. E eu fiz aquela referência, né, ao momento que Paulo tem o primeiro diálogo com o Senhor, e ele reconhece o poder, a soberania, a majestade de Cristo. E naquele momento, como eu falei lá atrás, o Espírito Santo já começa a trabalhar nele a questão da humildade, porque a pessoa que é autossuficiente, ela precisa ser inundada de humildade. E nós vamos ver isso aqui em 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 9. E diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Só de ler esse texto, a gente não precisa nem explicar, não precisa nem entrar muito em detalhes. Então, essa é a humildade que o colérico não tem, por ele ser independente e autossuficiente. Só que Paulo, ao longo da vida dele, ele encontra dentro de si essa humildade, de maneira que ele pede, eu não quero entrar nesse detalhe aqui do espinho na carne, até para não falar o tema de um provável outro vídeo, mas o terceiro parágrafo é que é realmente muito, muito, muito interessante. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Espírito Santo de Deus, não precisa só fazer uma referência, que todos saibam que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, até porque Trindade não existe, mas o Espírito Santo é o próprio poder de Deus em ação. Então, esse poder de Deus se aperfeiçoa nos momentos da nossa fraqueza. Porque como o poder de Deus poderia se aperfeiçoar em nós nos momentos de nossa autossuficiência, da nossa independência, onde nós dizemos tranquilamente a Deus: eu tenho tudo que eu quero, eu tenho uma boa casa, casa própria, eu tenho um carro, carro próprio, eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, ninguém está doente na minha casa, todos os meus filhos são saudáveis, de ano em ano eu faço um check-up completo. E aí realmente você vai pensar, né? Eu preciso de Deus para quê? Para que eu preciso de Deus se eu tenho tudo? Mas é exatamente isso que essa frase está querendo dizer. Olha, você tem uma coisa em você tem um espinho na sua carne que faz com que você lembre que você é pequeno, que você é frágil, que mesmo tendo visto tudo que você viu,
você tem que se manter humilde. Você não pode se exaltar por conta do que você viu. Só a minha graça te basta. Só a minha graça te basta. A minha graça, o meu favor, a minha presença em tua vida já é plena, já é completa. Você não precisa de mais nada. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só na sua fraqueza é que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Então, meus amados, vamos chegando ao final aqui. Esse é o último slide. Eu peço novamente, se você achou esse vídeo interessante, deixe seu like, faça comentários. Se for possível, eu vou responder a todos. Indique esse trabalho, esse singelo trabalho para seus amigos, enfim, compartilhe. Só lembrando que, como em todos os vídeos eu falo, todos os vídeos que eu fiz anteriormente, o colérico, aqui nós estamos analisando a figura do Paulo, o sanguíneo analisamos a figura de Pedro, fleumático, Abraão, e melancólico eu tive que abrir uma exceção, porque realmente são dois homens fantásticos, e aí eu trabalhei a figura de Elias e de Moisés. E eu estou agora aprofundando alguns estudos para tentar determinar se Jesus de Nazaré, se ele tinha um temperamento definido, um desses quatro, ou não. Mas isso a gente só vai descobrir quando concluir esse próximo estudo que eu vou fazer, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.